Bandidos fazem arrastões com carro roubado de padre. Durante uma perseguição, os criminosos invadiram casas. Um deles foi detido. O veículo foi recuperado, mas as vestes do sacerdote foram levadas. Perseguição policial a suspeitos que estavam numa moto roubada. Foi em Cobi de Baixo, Vila Velha. Preso suspeito de assaltar ônibus do Transcol. De acordo com a polícia, o centro de Vitória tem sido um dos pontos escolhidos pelos bandidos. Caminhoneiros morrem após acidente grave na BR-101 no sul do estado. Os veículos bateram de frente. Está na cadeia mulher suspeita de atear fogo no ex-marido. Ela estava escondida na chácara que pertencia à vítima. Uma doença silenciosa e perigosa que ataca o fígado, a hepatite C. Uma ação no Hospital das Clínicas fez exames em 300 pessoas e o diagnóstico foi imediato. Ceturb lança aplicativo de celular para informar o horário em que o ônibus vai passar no ponto. E 675 vagas em cursos técnicos gratuitos. As chances são para todo o estado. Hoje os alunos fizeram um desfile de moda para mostrar o que aprenderam na sala de aula. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Perseguição e tiros durante prisão de suspeito de sequestrar padre e roubar o carro da vítima. O veículo foi usado pelos bandidos durante arrastões na Serra. Com um dos suspeitos foram encontrados celulares e um simulacro de arma. Veja na reportagem de Vinícius Rangel. William Santos Viana foi preso pelos policiais militares no bairro Jardim Tropical, na Serra. Segundo a polícia, o detido estava com este carro. O veículo pertence a esse padre que sofreu um sequestro relâmpago enquanto saía de uma paróquia em Guarapari. Por volta das 7 da manhã já tínhamos notícia de 3 roubos, com pessoas armadas no interior de um veículo Senna, de cor cinza. Essa informação circulou na rede rádio da polícia e esse veículo foi interceptado ali na entrada de Laranjeiras pela Eudiceller, próximo ao EPA, e o veículo, percebendo com os meliantes que estavam sendo observados, seguiu em direção ao bairro Jardim Tropical, onde foi perseguido. Os bandidos abandonaram o veículo aqui e fugiram a pé. Eles começaram a invadir residências, pulando muros e ainda atiraram contra os policiais militares que revidaram a ação criminosa. O William não foi muito longe e acabou ficando para trás e foi preso aqui mesmo. O comparsa conseguiu fugir e ainda não foi encontrado. Infelizmente ele conseguiu evadir-se, pulando muro, obstáculo, passando por um valão e atentou ainda contra a guarnição atirando. E o que permaneceu estava com posse de uma arma, um simulacro de arma de fogo e pertence das vítimas que foram roubadas nas mediações de Laranjeiras. O padre Pierre foi rendido por 3 bandidos armados. Um deles era o William. Os criminosos roubaram o veículo da vítima e o colocaram dentro do carro. 2 minutos depois, ele foi empurrado para fora. Hoje se sente mais aliviado com a recuperação do automóvel. Graças a Deus, desde ontem nós estamos na expectativa de encontrar o carro. Primeiro tem que agradecer a todo mundo que contribuiu, porque a polícia chegou, porque houve uma informação. Eu estou olhando para ele, mas ainda não temos acesso, no que tem das coisas que tinha, o estado do carro, se ainda é perfeito. Mas é um alívio já, um bem que é da igreja, é a serviço da igreja. E precisa desse bem para continuar evangelizando. Ainda abalado, ele está assustado com toda a situação e não conseguiu dormir direito. Você leva um susto e você fica à noite revendo aquele filme, aquela história acontecendo. E você não sabe quem que pegou e quais são as consequências, para onde que vão. Tem muitas coisas. Você se sente até inseguro mesmo na sua própria casa, porque você não sabe a repercussão que isso vai dar. Para ele, a justificativa de toda essa violência seria a escolha dos jovens em seguir um caminho diferente, o caminho da criminalidade. A nossa sociedade está se desgastando com a nossa juventude, que deveria ser a esperança do futuro, mas a juventude está indo por um caminho errado. O caminho tem que ser estudo, tem que ser trabalho, mas estão investindo no caminho errado. O cidadão tem que ser cidadão do bem. Pois é, o carro foi encontrado, mas foram levadas as vestes do padre e livros de estudo. Quem tiver informação do outro suspeito, ligue 181.
Você costuma mexer no celular enquanto espera o ônibus? A polícia alerta. É nessa hora que criminosos escolhem as vítimas. Um suspeito de assaltar coletivos na Grande Vitória foi preso. Kelvin Barcelos dos Santos, de 27 anos, foi preso em casa, no bairro Ilha dos Aires, em Vila Velha, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado pela Delegacia de Crimes contra o Transporte de Passageiros. De acordo com o delegado, o jovem está envolvido em assaltos a coletivos realizados no centro de Vitória. A prisão foi resultado de uma investigação relacionada a um assalto que aconteceu no dia 30 de novembro do ano passado. Na ocasião, Kelvin teria embarcado na linha 572 com um comparsa em São Torquato Vila Velha. Aqui na região da Vila Rubim, no centro de Vitória, o assalto foi anunciado e o arrastão realizado. Eles embarcaram no ônibus, passaram na roleta usando o mesmo cartão, passaram juntos, sentaram em pontos distintos do ônibus. Quando chegou em determinado ponto aqui no centro de Vitória, eles se levantaram, anunciaram o assalto, subtraíram os pertences dos passageiros e se evadiram, tomando destino ignorado. O comparsa de Kelvin foi identificado como Douglas Batista Miranda, de 21 anos. Ele está foragido. Infelizmente, a gente não conseguiu capturá-lo até esse momento. As equipes ainda estão em campo tentando capturá-lo. E a gente conta com a colaboração da população, caso tenha alguma informação que possa indicar o paradeiro dele, que procure o Disque Denúncia ou ligue aqui para a delegacia, que a gente vai empreender esforços para capturá-lo. A Delegacia de Crimes contra o Transporte de Passageiros vem investigando diversos casos de assaltos em coletivos. Aqui na capital, o centro de Vitória é considerado o local de ação preferido dos criminosos. Já começam a observar as pessoas que estão manipulando o aparelho de telefone celular no próprio terminal. Então, de posse dessas informações, eles já entram no ônibus com as vítimas definidas. Eles anunciam o assalto, já vão diretamente naquelas pessoas que eles já identificaram e roubam normalmente os aparelhos de telefone celular. A gente já identificou os locais na Grande Vitória com maior incidência de roubo a ônibus. Estamos trabalhando para identificar essas quadrilhas, esses trios e duplas, e em breve vão tirar mais alguns elementos de circulação. Me roubaram um celular, mas dessa vez foi assim, eu estava na janela, olhando, aí o rapaz do lado de fora pegou, bem no centro de Vitória. 9 horas da noite eu não fico aqui esperando o ônibus, não. A gente já entra no ônibus com medo, né? A Polícia Militar disse que a região tem policiamento. Pede que a população denuncie casos suspeitos. Mulher é presa suspeita de ter ateado fogo no ex-marido no sul do estado. Efigênia de Souza, de 50 anos, foi presa na chácara da vítima em Guaçuí. Ela teria ateado fogo no aposentado Guido Luiz de Souza, de 65 anos, em outubro do ano passado. O crime aconteceu depois de uma discussão do casal. A vítima ficou internada 12 dias, mas não resistiu. Efigênia teve a prisão decretada depois de contradições no depoimento. Ela estava separada do aposentado há 9 anos, mas não chegou a assinar o divórcio. Efigênia foi indiciada por homicídio e encaminhada ao presídio. Uma boa notícia para quem utiliza o sistema Transcol. Um aplicativo de celular vai informar o horário em que o ônibus vai passar no ponto. Jailson é professor e depende do transporte coletivo para ir trabalhar e voltar para casa. Ele sabe de cabeça alguns horários dos ônibus, outros não. Mas agora o governo resolveu criar um aplicativo que mostra os pontos de ônibus e os horários que ele passa nos locais. Vai ficar mais tranquilo com relação ao tempo. Você vai poder se programar melhor para fazer suas coisas, né? Porque você já vai para o ponto sabendo o que é o horário do ônibus e não vai ficar muito tempo no ponto. Antes as pessoas conseguiam consultar apenas os horários. Agora eles ampliaram o sistema que através do GPS conseguem identificar mais de 5.000 pontos de ônibus na Grande Vitória. Ele já digita aonde ele está, né, a rua e para onde ele quer ir, vai dizer qual o melhor itinerário o ônibus que vai passar. O outro, na verdade, ele já referencia o ponto e o outro que ele já coloca
como favorito, ele já sabe, já é usual do seu trabalho, da sua escola, de onde ele embarca, ele desembarca. Então ele já pode ir direto no favorito e isso já pode dar também os resultados para ele fazer acesso ao ônibus. O que nós desenvolvemos foi uma integração com o sistema que está disponível nos ônibus, que envia em tempo real a posição geográfica do ônibus, e nós desenvolvemos um software que cria a predição daquele ônibus chegar a um determinado ponto. O passageiro agora consegue consultar quanto tempo demora aquele ônibus que ele quer pegar para passar naquele ponto, o próximo e a lista dos próximos ônibus. E também consegue saber o tempo previsto de chegada no ponto de destino. A pessoa trabalha o dia inteiro e chega no ponto de ônibus, doida querendo ir embora. Aí o que acontece? O ônibus atrasa. Mas se atrasar, você tem direito a reclamar, viu? Dentro do próprio aplicativo vai ter uma ferramenta que vai ajudar as pessoas a resolver esse tipo de questão. O governo prometeu fiscalizar rigorosamente essa questão. A partir de reclamações, nós vamos no in loco e saber por que está acontecendo esses atrasos. E verificar também se dentro do planejamento de partida dos terminais, dos horários de partida das linhas alimentadoras, se estão sendo cumpridas ou não estão sendo cumpridas. Porque tem que seguir dentro do padrão de que nós estabelecemos ao sistema consorciado. A gente vai perder menos tempo, né? Às vezes tem um compromisso e não pode ser adiado e acaba que melhora bastante. Espero que o aplicativo funcione, né? O aplicativo vai estar disponível para os sistemas Android e iOS a partir de amanhã. É só procurar Transcol online. Perseguição durante patrulhamento em Cobide Baixo, Vila Velha. Equipe da Guarda Municipal prendeu 2 suspeitos e recuperou uma moto roubada. Veja o momento da prisão. Vai os dois com a mão na cabeça! Com a mão na cabeça! Vai, deita! Postinho central, indivíduos na mão, 2 QRA, precisa de condução, QSL. Moto tá na mão, indivíduo tá na mão. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia. 1 a cada 3 transplantes de fígado que ocorrem no Brasil é por causa de complicações causadas pela hepatite C, uma doença silenciosa e perigosa que ataca o fígado. Hoje, mais de 300 pessoas fizeram um teste durante um evento no Hospital das Clínicas. O diagnóstico precoce é fundamental para a cura. A ação voluntária possibilitou a realização de centenas de testes de hepatite C. Uma picadinha só e em 15 minutos dá para saber o resultado. A dona Zilma estava lá, toda ansiosa para receber o dela. Ansiosa demais, gente preocupada. Se o resultado der positivo, o paciente já é encaminhado para o ambulatório para ser acompanhado por um especialista. O trabalho voluntário realizado por sócios do Rotary Club teve início após a experiência de um dos membros com a doença. Um membro do Rotary de São Paulo, de um dos clubes de Rotary de São Paulo, ele é portador do vírus C. E quando descobriu, ele fez o tratamento. E ao fazer o tratamento, ele começou a perceber e teve contato sabendo que a doença é uma doença silenciosa, que pouca gente tem esse conhecimento. E daí criou a Associação de Portadores de Hepatite C, de Vírus da Hepatite no Brasil, que junto com o Rotary, então, está desenvolvendo esse trabalho. O vírus da hepatite C é transmitido através do contato com o sangue. O principal órgão afetado pela doença é o fígado. Apesar de grave, o diagnóstico precoce pode ajudar no tratamento. As chances de cura são de mais de 95%. O principal é o diagnóstico precoce. Então, é a realização do teste, do anti-HCV, nos exames de rotina, para detecção precoce do vírus e identificação e tratamento no momento adequado. Estima-se que cerca de 3% da população mundial seja portadora do vírus da hepatite C. 2 milhões de pessoas só no Brasil. Mas como essa é uma doença muito silenciosa, poucos são aqueles que sabem que tem. Quem possui mais de 40 anos e ainda não fez o teste de hepatite C, deve procurar o médico. De uma forma geral, muitos pacientes, a gente não consegue identificar qual foi a fonte de transmissão. Então, a gente orienta que todo paciente acima de 40 anos, principalmente, faça o teste para detecção. Um desfile de moda diferente. Na passarela, estudantes de cursos técnicos da Escola Vasco Coutinho, em Vila Velha. O objetivo, divulgar o trabalho feito em sala de aula. 670 vagas estão disponíveis. Batman e a Mulher Maravilha marcaram presença. Mas, com todo respeito à Liga da Justiça,
Os protagonistas aqui não são eles, mas os alunos e alunas. É o trabalho desta molecada que merece ser evidenciado. Eles são estudantes do Colégio Vasco Coutinho em Vila Velha e nesta quarta-feira estão imbuídos de divulgar o que eles aprendem todos os dias nesta feira de cursos. A feira funciona como uma vitrine, uma forma de mostrar para o público externo e também interno todo o conhecimento teórico e prático que é desenvolvido aqui no colégio. Tanto que o curso de produção de moda e o de modelagem promoveram um desfile com peças produzidas pelos futuros técnicos. Esse desfile foi um desfile que feito em conjunto com os dois cursos, que a metade dos alunos planejaram as roupas, a outra metade fez a modelagem e costurou. E a outra parte ainda faz toda a produção, que é escolher a maquiagem, botar ordem no desfile, fazer essas partes. Então é uma hora que todo mundo bota a mão na massa. A feira coincide com as inscrições para o próximo semestre que já estão abertas, para 13 cursos. Todos gratuitos. É de extrema importância para que as pessoas possam conhecer os cursos técnicos e se preparar para o pós-crise é com certeza essencial. E com certeza o curso técnico é a forma mais rápida e mais eficiente de estar inserido no mercado de trabalho. Cobertura do evento? Olha os alunos de rádio e TV aí, trabalhando. Hoje a gente vive um período de crise e o curso técnico ajuda a gente nisso. Acho que é a qualificação profissional imediata que fala. Porque você entra, você já começa a trabalhar na área e você já começa a expor o seu trabalho. Essa feira você encontra projetos de todos os cursos e é muito bacana. Em tempos de desemprego, onde a qualificação profissional é mais do que necessária, o curso técnico passa a ser uma importante ferramenta de transformação profissional. Nós temos cursos técnicos, duração de 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, e também cursos mais rápidos com esse objetivo. A pessoa que está fora do mercado de trabalho buscar se reinserir em uma nova profissão. Os nossos cursos são cursos extremamente atuais em que as pessoas também podem fazer o seu próprio negócio. A inscrição pode ser feita até o próximo domingo pelo site sect.es.gov.br. Ao todo, são oferecidas 675 vagas. E a seguir, caminhões batem de frente e 2 pessoas morrem. A gente já volta. Acidente grave mata 2 pessoas no sul do estado. A batida aconteceu na BR-101, em Mimoso do Sul. 2 caminhões bateram de frente. Um dos veículos invadiu a pista. O motorista teria perdido o controle da direção numa curva. Parte da pista teve que ser interditada para o resgate das vítimas. Os nomes não foram divulgados. O trânsito onde aconteceu o acidente já foi liberado. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.